Boa tarde, gente. Meu nome é João Vitor Gama, eu estou no sétimo período de Engenharia Mecatrônica e atualmente eu sou membro da equipe Corsários Baja. Eu atuo na área de suspensão. E hoje, nessa apresentação, eu vou mostrar para vocês os principais tipos de suspensão automotivo que estão em uso atualmente e suas aplicações. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender qual a utilidade da suspensão num veículo, né? Então, o objetivo da suspensão é absorver as irregularidades do solo, tornando o veículo mais confortável. E, além disso, outro papel ainda mais importante é sempre manter as quatro rodas do veículo no chão, em condições normais de condução. E isso colabora muito com a estabilidade do veículo. Para facilitar a visualização disso, a gente vai primeiro ver esse vídeo aqui, onde o veículo teve a suspensão substituída por barras de aço, tornando ela completamente rígida. A gente pode ver que ele está passando por um terreno bem acidentado e as rodas do carro perdem contato com o solo constantemente, e como a gente vê nessa parte aqui, o conforto não existe, né? A gente vê que ele fica... aqui ele chega até quase ter um acidente, né? Porque ele sai da estrada. Aí agora, para comparar, a gente tem um veículo com um sistema de suspensão adequado, passando por um terreno similarmente acidentado, dessa vez em alta velocidade. E aqui a gente pode ver como faz a diferença, né? A gente vê que a carroceria fica praticamente estável e é mantido um certo conforto lá dentro, né? E além disso, as rodas sempre em contato com o solo também. E como a gente viu nessa comparação, então a suspensão ela faz uma diferença gritante no comportamento do veículo, né? E uma coisa que a gente vai ver durante essa apresentação é que todas as variantes de suspensão vão ter dois componentes em comum: a mola e o amortecedor. Aí agora eu queria abrir para vocês aqui, se quiserem abrir o microfone. Alguém sabe diferenciar o papel de uma mola e do amortecedor numa suspensão? Bom, como ninguém se pronunciou, eu vou partir para o próximo aqui. Então, a mola, ela é uma peça que de fato vai suportar o veículo, o peso do veículo, né? E ela vai definir também como o mesmo se comporta numa situação onde ocorre uma transferência de peso, seja durante uma aceleração, uma frenagem ou numa curva, por exemplo. Então, essa transferência de peso, ela é desejável até certo nível, já que numa curva, por exemplo, quando a gente tem uma carga maior nas rodas do lado de fora da curva, isso aumenta a nossa aderência. Mas se ocorrer em excesso, como a gente vai ver aqui agora, pode levar o carro a capotar, né? A gente vê, fica bem claro nesse vídeo que ele chega a quase capotar. Enquanto nesses outros a gente vê que existe uma certa rolagem da carroceria, né, uma transferência de peso, mas os carros conseguem fazer a curva normalmente. Então, quando a gente fala sobre molas, molas helicoidais, que são o principal tipo de mola em uso atualmente, a gente vai ter as molas lineares, que vão ser parecidas com essa mola cinza aqui, e as molas progressivas, que são parecidas com essa mola azul. As molas lineares, elas têm uma constante elástica, ou, para quem não sabe, é uma rigidez linear. Isso significa que a força necessária para comprimir essa mola vai ser sempre a mesma, independente do quanto a mola já foi comprimida. E já nas molas progressivas, a gente tem seções com constantes elásticas diferentes. Ou seja, conforme a gente vai comprimindo a mola, ela vai ficando mais rígida. Aí nessa imagem aqui a gente consegue ver claramente, a gente tem uma seção aqui embaixo, onde os elos da mola estão bem próximos, né? Então nessa seção aqui a gente vai ter uma constante elástica, e nessa outra seção, com os elos mais espaçados, a constante vai ser diferente, ou a rigidez vai ser diferente, né? Então, isso quer dizer que uma pequena parte do curso, no caso uma seção da mola, vai ser bem mais macia e vai servir para absorver aquelas pequenas imperfeições da estrada enquanto o veículo está andando em linha reta. Mas aí, quando ocorre uma maior transferência de peso, numa curva, por exemplo, a mola vai passar rapidamente por aquela seção mais macia e vai passar a atuar só naquela seção mais firme. Isso aí vai permitir que a transferência de peso seja mantida sob controle e também ajuda a manter o contato das rodas com o solo.
E já os amortecedores, eles são responsáveis por controlar esse movimento das molas. Mas aí vocês devem estar se perguntando, né? Como assim controlar o movimento da mola? Nesse vídeo aqui, a gente viu um professor conduzindo um experimento. Ele pegou esse pezinho aqui, pendurou na mola e soltou. A gente pode ver que o peso fica ali oscilando na mola, o professor volta para o quadro, continua explicando a matéria, e o peso fica ali, para cima e para baixo, vai continuar por bastante tempo, né? E esse mesmo conceito, ele vai ocorrer num carro, se a gente usasse só a mola, né, sem o amortecedor. Isso fica bem claro nesse vídeo aqui, onde o carro está provavelmente com o amortecedor estourado. A gente vê que ele passa no quebra-molas e mesmo depois ele fica balançando, né? E isso em casos mais extremos, como se o carro estivesse em maior velocidade ou se passasse no buraco, por exemplo, poderia fazer com que as rodas deixassem de tocar o solo. E, além disso, vai passar ao condutor uma sensação de que ele não está realmente no controle do veículo, né? Então, para controlar esse efeito, a gente adota o amortecedor. E o papel dele é dissipar essas oscilações da mola e transformar essa energia cinética em calor, né? E isso ocorre porque, de acordo com o movimento da suspensão, um fluido que fica dentro do amortecedor ele vai ser forçado a passar por um canal bem estreito. Então, para os fins dessa apresentação, a gente vai ver os dois principais tipos de amortecedores que a gente tem em uso aí atualmente, que são os amortecedores convencionais ou hidráulicos, né, e os amortecedores pressurizados. Existem também outras variantes, amortecedor eletrônico e tal, mas já são conceitos bem mais complexos que a gente não vai entrar em detalhes aqui hoje. Então, basicamente, um amortecedor hidráulico, que é o tipo mais comum de amortecedor aí que a gente vê hoje em dia, ele é composto por um conjunto de pistão e válvulas fixados a uma haste que se move por dentro de um tubo que é preenchido com óleo especial. Aí, no caso, a nossa haste, o pistão, é essa peça aqui, e ele se move aqui por dentro. Vale notar que esse óleo especial ele é desenvolvido para resistir a altas temperaturas e pressões, porque como a gente viu nos slides anteriores, o amortecedor transforma a energia do movimento ali em calor, né? Então, se esse óleo não suportasse temperaturas mais altas, ele ia perder suas propriedades aí com o tempo. E o amortecedor ia parar de funcionar apropriadamente. Então, esse tipo de amortecedor ele vai ser muito comum em veículos mais antigos e também em caminhões e ônibus, né? E já os amortecedores pressurizados, eles têm um projeto bem similar com o que a gente viu no amortecedor hidráulico, mas basicamente uma evolução, né? Esse tipo de amortecedor ele vai adotar uma pressurização com nitrogênio a baixa pressão, e isso faz com que evite a falta de óleo no ciclo da abertura da haste, que é quando ele está subindo aqui, né? Nesse movimento aqui. E isso vai eliminar as falhas no retorno do amortecedor, vai evitar que seja perdido o contato das rodas com o solo, e além disso vai aumentar a estabilidade e aderência do veículo sem comprometer o conforto, né? E além disso, esse tipo de amortecedor também tem uma vida útil bem maior do que o amortecedor convencional. Bom, agora que a gente já viu para que serve e como é composta uma suspensão, a gente precisa entender alguns termos que vão ser utilizados com frequência durante essa apresentação, que são camber, caster e convergência. Quem já levou o carro para fazer alinhamento provavelmente já ouviu esses termos, mas não é todo mundo que sabe exatamente como cada um deles vai afetar aí o comportamento dinâmico do veículo, né? Então a gente vai começar falando sobre o camber, ou cambagem, como é mais conhecido aqui no Brasil, né? E esse ajuste ele vai representar o ângulo das rodas em relação ao solo quando a gente olha para o carro de frente, né? Como a gente pode ver nessa animação aqui. Então, a gente diz que temos um ajuste de camber negativo quando as rodas se inclinam para dentro da carroceria, como a gente vê nessa ilustração aqui. E um ajuste de camber negativo, ele vai sacrificar a aderência do veículo em linha reta, mas vai beneficiar a aderência em curvas, que vai melhorar muito. Já o camber neutro, onde as rodas ficam retinhas assim,
ele vai resultar num desgaste mais uniforme dos pneus, né, porque eles estão sempre em contato com o solo de maneira uniforme, mas ele vai apresentar uma menor aderência nas curvas. E já o camber positivo, que é esse que a gente vê aqui, que as rodas ficam inclinadas para fora da carroceria, ele não é muito comum de ser visto em veículos de rua, mas ele tem aplicação em máquinas agrícolas, por exemplo, onde é usado como uma forma de deixar o volante mais leve. E, bom, o ajuste de cambagem, ele serve para ajudar a distribuir a carga uniformemente ao longo da banda de rodagem do pneu. E um ajuste incorreto pode causar desgaste desigual no pneu e até mesmo a redução da aderência. Na ilustração, a gente pode ver um sistema de suspensão com cambagem neutra, nessa ilustração aqui, e a gente vê que no momento em que o veículo entra numa curva, por exemplo, e ocorre a transferência de peso, como nessa ilustração aqui embaixo, as rodas vão se inclinar e essa roda do lado de fora da curva aqui, ela vai ter sua superfície de contato muito reduzida. E aqui agora a gente vê no mesmo sistema de suspensão, porém adicionando 2 graus de cambagem negativa, a gente nota que quando entramos na curva e ocorre a mesma transferência de peso, as rodas vão continuar se inclinando, mas dessa vez a roda do lado de fora da curva vai tocar o solo uniformemente e vai aumentar a aderência do veículo. Eu vou dar uma pausa aqui para responder a pergunta do Eduardo. Perguntou por que o feixe de molas é quase insuperável. Então, a gente vai entrar em mais detalhes mais para frente aí da apresentação, mas basicamente ele é muito usado porque é um projeto muito simples e assim, ele é simples, barato, não tem muita complexidade no sistema de suspensão que usa feixe de mola, e ele aguenta muito peso, então é basicamente por isso que ele é muito popular, né? Então, agora continuando, a gente vê nesse vídeo aqui, fica bem claro como o veículo ele vai ganhar uma cambagem positiva na roda do lado de fora da curva e uma cambagem negativa nessa roda do lado de dentro, né? E, então, em carros de corrida, a gente tem a utilização muito comum de ângulos de cambagem bem agressivos, né? Como a gente pode ver nessas ilustrações aqui, as rodas ficam bem inclinadas para dentro da carroceria. E isso é usado porque, numa pista, para você ter uma performance ideal, a aderência em curvas é mais importante do que a aderência em linha reta, né? Mas já em carros de rua, por exemplo, um ajuste incorreto da cambagem vai causar um desgaste prematuro no pneu e, como vai sacrificar a aderência em linha reta, ele pode ser até perigoso, né? Porque numa situação, por exemplo, onde você precisa fazer uma frenagem de emergência, se seu carro tiver uma aderência em linha reta reduzida, isso vai aumentar a sua distância de frenagem. Então, pode vir a causar um acidente, né? Bom, agora a gente vai falar sobre o caster, né? O caster ele é o ângulo formado entre o pino mestre da suspensão dianteira e o solo, como a gente pode ver nessa ilustração aqui. Então, quando a gente tem a suspensão se inclinando no sentido da frente do carro, né, da dianteira, a gente fala que a gente tem um ângulo de caster negativo, e quando ele se inclina para a traseira do carro, né, a gente tem um caster positivo. Geralmente, os veículos de rua assim, normais vêm de fábrica com ajuste de caster positivo. E o uso desses ângulos de caster positivo ele vai contribuir com uma melhor estabilidade do veículo em altas velocidades, já que as rodas elas criam uma tendência de se manter em linha reta naturalmente, mas, por outro lado, isso gera um ponto negativo, né? Porque devido justamente a essa tendência das rodas se manterem em linha reta, isso vai deixar a direção mais pesada, o motorista vai precisar fazer mais esforço para virar o volante. Mas hoje em dia, isso não é um problema tão grande, porque a maioria dos veículos à venda hoje contam com algum tipo de direção assistida, né? Seja direção hidráulica ou elétrica, por exemplo. E um outro benefício também do uso de caster positivo é que quando a gente vira o volante, que as rodas viram, as mesmas vão se inclinar. A roda do lado de fora da curva vai ganhar cambagem negativa e a roda de dentro vai ganhar cambagem positiva.
E isso faz, voltando lá naquele sistema que a gente viu de exemplo lá da cambagem, isso vai fazer com que ambas as rodas mantenham uma maior superfície de contato com o solo. Isso vai melhorar o desempenho nas curvas, mas ao contrário do que a gente viu na cambagem negativa, ele não vai sacrificar tanto o desempenho em reta, já que quando você desvirar o volante e as rodas estiverem retas de novo, elas vão voltar e não vão estar inclinadas mais. Agora, sobre caster negativo, um exemplo muito comum do uso dele é em carrinhos de supermercado, por exemplo, onde as rodinhas dianteiras vão virar com muita facilidade e sempre acompanham a direção ali que é tomada pelo carrinho, né? Mas para aplicação em veículos, o caster negativo não é interessante, ele só é realmente encontrado em carros mais antigos, porque ele era usado justamente para deixar a direção mais leve, né? Porque na época não era tão comum assim a gente ter carros com direção assistida. Mas esse tipo de ajuste ele pode ser perigoso, porque justamente ele deixa a direção muito leve, então isso aí o seu carro vai ficar com a direção muito vaga e muito imprecisa, então pode vir a causar um acidente também, né? E agora, por fim, o último termo que a gente vai ver aqui é a convergência, né? Que é um ajuste que vai apresentar um grande impacto na estabilidade direcional do veículo, e ele define se as rodas apontam para dentro ou para fora da carroceria quando a gente vê de cima. Então a gente tem aqui que quando as rodas estão apontando para dentro, como nessa imagem da esquerda aqui, a gente fala que a gente tem um ajuste convergente, e quando elas apontam para fora, um ajuste divergente. Então, os efeitos do ajuste de convergência, eles vão variar muito de acordo com a disposição da tração do veículo, né? Se ele tem tração dianteira, traseira ou integral. Mas, de forma geral, a gente pode dizer que o uso de ângulos convergentes, ou seja, quando as rodas apontam para dentro, né, eles vão melhorar a estabilidade do veículo em linha reta, e os ajustes divergentes, quando as rodas apontam para fora, eles vão sacrificar um pouco desse desempenho em linha reta em benefício de um melhor desempenho na saída de curvas, né? E bom, agora que a gente já teve uma noção desses termos básicos, a gente vai poder partir para a parte principal da apresentação, né? E de forma geral, a gente vai dividir os tipos de suspensão em três categorias, que são suspensão dependente, semi-independente e independente. E cada uma dessas categorias vai ter projetos diferentes. E para facilitar a compreensão, a gente vai começar lá das variantes mais simples e vamos progredindo para os mais complexos aí ao longo da palestra, né? Então, uma suspensão independente, ela tem como principal característica o fato de que quando uma roda é submetida a uma mudança de cambagem, seja por um desnível na estrada ou quando o carro passa num buraco, por exemplo, a roda do outro lado vai ser submetida a exatamente essa mesma mudança de cambagem, porém no sentido oposto, como se fosse um movimento espelhado, né? Como a gente pode ver nessa animação aqui. E, bom, nessa imagem aqui também fica muito claro esse efeito da suspensão dependente. A gente tem esse veículo aqui passando por um terreno bem acidentado, por umas pedras, né? E a gente nota que, independente da inclinação da suspensão, as rodas sempre vão ficar paralelas, né? E se a gente tivesse conseguindo ver a suspensão traseira aqui, que também é dependente, a gente ia ver que a outra roda traseira aqui ia estar mais ou menos aqui, e sempre paralela uma à outra, né? Então, dentro dessa categoria de suspensões dependentes, a primeira variante que a gente vai ver é o eixo rígido com feixe de molas, que é um dos projetos mais simples de suspensão e um dos mais robustos, como o Eduardo comentou aí. Ele é composto apenas por uma barra de metal rígida, né, que conecta as duas rodas, né, como a gente pode ver aqui, e dois pares de feixe de mola e amortecedores, né. Para quem não sabe, um feixe de mola não é nada além de várias lâminas de aço empilhadas que vão flexionando de acordo com a carga que é apoiada sobre elas. E isso aí acaba que faz ele funcionar como uma mola, né. Aí aqui a gente tem um vídeo onde a gente consegue ver um veículo que está equipado com esse tipo de suspensão, passando por um terreno bem acidentado, aí, com bastante buraco e bastante pedra. Aí a gente vê aqui que, em posição normal, o feixe mole ele é arqueado, mas de acordo com a carga que é apoiada, ele vai ficando cada vez mais reto, né?
Mas aí a gente, nesse vídeo aqui, a gente também consegue ver que nessa parte de cima aqui, que é a carroceria do veículo, a gente nota que ele não fica tão estável, né, de acordo com que ele vai passando pelos buracos e pedras na estrada. E tem alguns momentos também, se vocês prestarem atenção nessa roda aqui, a gente vai ver que ela deixa de tocar o solo em alguns momentos. E isso não é ideal, né? Mas, por outro lado, esse tipo de suspensão ele é excelente para transporte de cargas pesadas, já que a suspensão de eixo rígido ela é capaz de manter uma cambagem perfeitamente constante, desde que esteja numa superfície plana, né? Independente da carga que é apoiada sobre elas. E, então, por conta dessa característica, é muito comum ver esse tipo de suspensão em veículos comerciais, como caminhões, caminhonetes e vans. Aí aqui a gente pode ver a parte de baixo daquele mesmo caminhão que a gente viu no slide anterior. Fica bem claro para a gente ver aqui, né? Temos o eixo rígido passando aqui no meio e os feixes de mola aqui. Agora a gente vai partir para um projeto um pouquinho mais avançado, onde a gente mantém o eixo rígido, né? Essa parte aqui, mas a gente vai substituir o feixe de molas pelas molas helicoidais, que a gente viu lá no início. Isso vai resultar num maior conforto, numa melhor dirigibilidade e também numa melhor capacidade off-road, já que esse tipo de mola aqui vai permitir um curso de suspensão bem maior, né? Aí aqui a gente pode ver um veículo que está equipado com esse tipo de suspensão, dá para a gente ver a mola helicoidal aqui, passando também por um terreno bem acidentado, cheio de pedra, e fica bem evidente nesse vídeo aqui o benefício que é trazido pelo maior curso de suspensão, né? Que permite a suspensão se inclinar, se flexionar mais. Então, esse tipo de suspensão de eixo rígido com mola helicoidal, ele foi muito popular em carros de passeio com tração traseira, desde lá nos anos 40, na época do pós-guerra, até os anos 90. Mas a gente teve algumas exceções também, como o Ford Mustang, por exemplo, que é o carro que está mostrado nessa foto aqui, que usou esse tipo de suspensão até 2014, e quando a Ford decidiu substituir esse tipo de suspensão por uma suspensão independente mais moderna, foi uma decisão que gerou muita controvérsia entre os fãs do modelo, que alguns ainda preferiam a sensação da dirigibilidade daquela suspensão mais tradicional, né? E além disso, por conta dessas características também, esse tipo de suspensão é muito usado no eixo traseiro de veículos utilitários leves e off-road também. Agora a gente vai partir para suspensões semi-independentes, que vão apresentar um funcionamento e uma construção bem similar ao que a gente viu nas suspensões dependentes, e a gente vai continuar tendo aquele efeito, onde a ação de uma roda vai afetar a roda do lado oposto do eixo, né? A diferença é que nesse tipo de suspensão, a gente vai substituir aquele eixo rígido por uma barra flexível. E a principal categoria de suspensão representada, o principal tipo de suspensão, desculpa, representado na suspensão semi-independente é o eixo de torção, que é um projeto que vai adotar uma conexão flexível entre as rodas e usar molas helicoidais e amortecedores. Aí a gente, nesse tipo de suspensão, a barra flexível vai torcer em relação à variação de cambagem de uma das rodas. E o que isso gera? Ele vai fazer com que essa barra absorva uma parte do movimento. Então ele não vai mais, igual na suspensão independente, que o movimento é completamente espelhado para outra roda, isso não vai mais acontecer. Vai ser apenas uma pequena parte desse movimento que vai ser passado para a roda do lado oposto. Então isso vai proporcionar uma dirigibilidade melhor e ainda vai manter um sistema de suspensão relativamente simples e barato aí, né? Aí aqui nesse vídeo aqui a gente tem um Audi A1, que é o modelo de entrada da Audi, e a gente pode ver que ele é equipado com o eixo de torção no eixo traseiro. Fica bem claro aqui nessa parte, né? Então, como eu falei, deixa eu voltar aqui, o eixo de torção, acaba que, devido às características dele, ele vai ser restrito ao uso no eixo traseiro de veículos com tração dianteira, mas o fato dele apresentar um alto custo-benefício torna ele muito comum entre
entre carros de médio porte, né, como esse Polo aqui que a gente tem na ilustração. Aí agora, como os tipos de suspensão que eu vou mostrar a partir de agora são mais usados em carros mais baixos, é muito difícil conseguir vídeos igual a gente viu da suspensão dependente, né? Então, para a gente conseguir visualizar melhor isso aqui, eu gravei algumas simulações que eu fiz num software onde eu consigo esconder a carroceria do veículo e permite uma visualização melhor do funcionamento da suspensão, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode ver que quando a roda passa por um desnível, a roda do lado oposto continua sendo afetada, né? Mas fica bem claro também, eu vou repetir aqui, a gente consegue notar como é que essa barra aqui vai torcendo. Então, não é passado tanto movimento de uma roda para outra, né? E agora, o último tipo de suspensão que a gente vai ver aqui hoje são as suspensões independentes, que são a categoria de suspensão mais avançada e complexa usada em carros de rua atualmente. Como vocês podem ver por essa ilustração aqui, a gente tem inúmeros braços e, enfim, é muito mais difícil de visualizar o que está acontecendo do que nas outras suspensões que a gente viu antes. Mas esse tipo de suspensão, ele tem várias características que vão proporcionar um melhor conforto, melhor dirigibilidade e também uma maior precisão para o motorista, né? Então, numa suspensão independente, cada roda vai se comportar como um sistema totalmente independente um do outro. Ou seja, se uma roda sofre mudança de cambagem, a outra não é afetada de forma alguma. Como a gente pode ver nessa animação aqui, né? Primeiro a gente tem uma suspensão dependente, a gente vê que as rodas ficam sempre paralelas e a carroceria fica balançando também, né? E aqui agora, com a suspensão independente, a gente vê que a carroceria fica muito mais estável e as rodas não afetam uma a outra. Agora, a primeira variante de suspensão independente que a gente vai ver é a suspensão McPherson, que é uma das variantes mais versáteis e mais simples de suspensão independente. Ela apresenta uma construção bem simples e compacta, e esse tipo de suspensão ele é basicamente composto por um braço inferior, que é essa peça aqui, uma mola helicoidal, como a gente viu lá, e um amortecedor. E esses componentes são todos empilhados verticalmente, né? E isso deixa muito mais espaço livre na carroceria, o que acaba permitindo a utilização de motores maiores e maximiza o espaço interno do veículo. Essas características elas vão tornar a suspensão McPherson muito popular entre veículos de tração dianteira e motor transversal, como esse Audi A3 que a gente vê na foto aqui, que usa McPherson na dianteira e Multilink na traseira. Mas, por outro lado, como a gente viu lá, que esse tipo de suspensão ele só vai usar um braço inferior, isso acaba limitando o curso e a cambagem negativa que a roda vai poder ganhar durante a compressão da suspensão. E isso acaba que, de certa forma, prejudica a dirigibilidade do veículo. Aqui a gente tem um vídeo, a qualidade não está tão boa, mas a gente vê esse tipo de suspensão montado no eixo dianteiro em funcionamento, né? Bom, agora a gente vai ver a suspensão Double Wishbone, ou duplo A, como ela é mais conhecida aqui no Brasil. É uma das variantes mais versáteis aí também de suspensão independente. Ela apresenta um bom balanço entre custo, conforto e dirigibilidade. A gente vai ver que ela apresenta um conjunto de mola e amortecedor bem similar ao que a gente viu na McPherson, mas agora são usados dois braços de suspensão. E a adoção desse segundo braço vai corrigir a principal limitação que a gente tinha na McPherson, né? Então vai permitir um maior ganho de cambagem negativa e ainda por cima vai aumentar a capacidade de carga do veículo. Mas, por outro lado, isso adiciona complexidade e peso no sistema de suspensão, né? Então, devido às suas características, a suspensão duplo A é muito comum em veículos esportivos e de luxo, como esse Audi R8 que a gente tem mostrado aqui, que usa duplo A tanto no eixo dianteiro quanto no eixo traseiro. E esse tipo de suspensão também pode ser encontrado no eixo dianteiro de veículos utilitários leves.
Aqui a gente pode ver um recorte mais detalhado da suspensão traseira daquele Audi R8 que a gente viu no slide anterior. Aí uma curiosidade é que esse tipo de suspensão é conhecido como duplo A, porque o formato dos braços dele é muito semelhante a uma letra A, né? Aí aqui a gente tem uma simulação desse tipo de suspensão passando por uns desníveis. Não ficou perfeito porque os desníveis acabaram que ficaram muito altos para essa suspensão específica que eu usei, né? Mas dá para a gente ter uma ideia de como funciona, como a suspensão se move ali. E no caso aqui é no eixo dianteiro, né? Que a gente pode ver que a gente tem a barra de direção aqui. Bom, agora a gente vai partir para a suspensão trailing arm, que também é conhecida aqui no Brasil como suspensão de braço arrastado. Esse sistema ele é adequado para uso no eixo traseiro e é composto por um grande braço triangular, que é essa peça cinza aqui, né? E fica apontando no sentido da traseira do veículo. É composto por esse braço triangular, uma mola helicoidal e um amortecedor, né? De cada lado. A suspensão trailing arm é um projeto muito simples e compacto, mas é um projeto pesado e acaba que ele sacrifica o conforto e a dirigibilidade de certa forma, já que as rodas são montadas no braço de suspensão solidamente. E isso faz com que as vibrações da estrada sejam transmitidas para dentro da cabine com uma maior facilidade, né? E, além disso, esse tipo de suspensão ele é incapaz de manter ângulo de convergência constante. Então, isso acaba que deixa a direção imprevisível, porque você vai ter uma convergência diferente de acordo com o curso da suspensão. Então, esse tipo de suspensão, também vai ser comum entre carros mais baratos, mas ele vai oferecer uma dirigibilidade bem superior ao equivalente de um veículo equipado com eixo de torção, por exemplo. E isso acaba que faz com que muitos veículos leves que são equipados com esse tipo de suspensão fiquem famosos por terem uma direção ágil e divertida. E, além disso, o trailing arm ele permite a aplicação de tração traseira ou integral em veículos mais compactos, enquanto ainda mantém uma certa simplicidade. Aí aqui a gente pode ver um vídeo desse tipo de suspensão em funcionamento. A gente vê aqui que ele está passando por um terreno muito esburacado, mas quando vemos a parte de cima, que é a carroceria do veículo, a gente vê que ela fica perfeitamente estável, e quando a gente olha o contato das rodas com o solo, a gente vê que ele é mantido em praticamente todo o percurso. A suspensão é capaz de absorver, assim, quase toda a variação de nível do terreno aí, né? Seja com buracos, pedras, enfim. Ela é capaz de absorver tudo isso. E agora, a última variante de suspensão que a gente vai ver aqui hoje é o Multilink, que é uma das variantes de suspensão mais complexas presentes em carros de rua hoje em dia, como vocês podem ver por essa ilustração aqui, que parece uma zona, né? E então esse tipo de suspensão ele vai apresentar um ótimo conforto e dirigibilidade, já que são utilizados pelo menos 3 braços laterais e no mínimo um braço longitudinal, né? E o uso desses vários braços vai possibilitar um maior curso de suspensão ao mesmo tempo em que a geometria da suspensão é mantida. Então, isso vai colaborar muito com a dirigibilidade e com a previsibilidade do veículo, já que, independente de onde está o curso da suspensão, o câmbio e a convergência vão permanecer constantes, né? A gente pode ver aqui que a roda, mesmo ela se movendo para cima e para baixo, ela continua retinha. Então, geralmente, a gente relaciona a suspensão multilink com veículos de luxo ou de performance, como BMW, Mercedes, enfim. E isso é dado devido aos altos custos e alta complexidade do projeto, além de uma manutenção mais difícil e cara, né? Porém, nos últimos anos, esse tipo de suspensão vem ganhando cada vez mais espaço entre veículos mais comuns, como na última geração do Toyota Corolla e do Honda Civic, por exemplo, que já vem equipado com esse tipo de suspensão. E apesar de não serem exatamente carros baratos, são carros que estão muito mais dentro da realidade do brasileiro, por exemplo, né? Aí aqui a gente tem uma simulação de um veículo equipado com multilink, tanto na dianteira quanto na traseira. A gente pode ver aqui como é que fica, a carroceria fica bem estável, né? Mesmo usando esses desníveis mais altos.
E, bom, como a gente viu, cada tipo, cada variante de suspensão vai ter seus pontos positivos e seus pontos negativos. E isso é uma das coisas que torna o desenvolvimento da suspensão do veículo um processo bastante desafiador, já que os engenheiros vão precisar encontrar um balanço ideal para aquela aplicação específica no veículo, né? Já que, assim, não adianta a gente querer colocar uma multilink num caminhão que vai carregar muitas toneladas aí em cima. E também não adianta a gente querer usar um eixo rígido com feixe de molas num carro de corrida, né? E além disso, além de ter que achar esse balanço para a aplicação do veículo, o engenheiro também tem que manter os custos realistas, né, para o carro ficar adequado com os valores de mercado ali, conseguir um valor competitivo. E, bom, vale lembrar também que nessa apresentação a gente viu apenas os conceitos bem básicos, né, sobre suspensão. Eu tentei adaptar o conteúdo numa linguagem bem simples para que todo mundo pudesse compreender, né. Aí aqui a gente tem de bônus uma comparação de um veículo com suspensão normal, que é esse Porsche aqui, e um veículo com suspensão eletrônica, né, que é esse Lexus. A gente consegue ver a diferença da estabilidade da carroceria. Mas aí, como eu disse lá no início, é um tipo de suspensão bem mais complexo e possivelmente em próximas palestras aí a gente possa ver esse conteúdo. Aí agora eu vou abrir um espaço para se alguém quiser perguntar alguma coisa, ou se preferirem também tem meus contatos aqui para eu conseguir responder mais detalhadamente. Aí se alguém tiver alguma pergunta. Então, respondendo primeiro a pergunta do Vinícius aqui que ele mandou no chat. Entre todos os prós e contras, qual suspensão eu acho melhor para um carro que vai rodar num terreno muito ruim? Então, isso vai depender um pouco do tamanho do veículo, do tamanho do peso, mas eu acho interessante algum tipo de suspensão independente, principalmente a suspensão duplo A e braço arrastado, né? Que é uma forma, até na nossa equipe do Baja, é um tipo de suspensão que a gente aplica no nosso carro, né? A gente usa duplo A na dianteira e braço arrastado na traseira. Aí agora, respondendo a pergunta do Davi, como funciona no Chevette. Então, eu acredito que no Chevette a gente tem McPherson na dianteira e um eixo rígido com moda helicoidal na traseira. E agora outra pergunta, em rodovias é indicado uma suspensão mais rígida para melhorar a dinâmica? Então, sim, é ideal você ter uma suspensão um pouco mais rígida, mas também não uma suspensão extremamente rígida, né? Porque isso aí, se você pegar, se tiver com uma suspensão muito dura, vai acontecer algo parecido com o que a gente viu lá naquele primeiro vídeo, né? O carro vai acabar perdendo o contato com o solo e isso aí vai causar uma perda de controle. Alguém mais tem alguma pergunta? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Queria pedir para vocês também para conferir o Instagram da equipe Corsários Baja, né? Para quem faz engenharia e gosta dessa área automotiva, é um projeto muito interessante que vale a pena conhecer e participar, né? Então é isso, muito obrigado pela atenção.